Por que as igrejas evangélicas vão tomar conta da sua vida? 7 sinais de que o Brasil está se tornando um estado evangélico. Você já percebeu como a influência de alguns pastores está se tornando cada vez maior na política e nas nossas vidas? Muitas notícias de um imposto que está sendo reduzido ou uma nova lei que está sendo aprovada, e essa influência está se tornando cada vez mais parte da realidade do povo brasileiro. Vamos falar um pouco mais sobre isso e entender esses 7 sinais de que porque a gente pode estar se tornando realmente um estado evangélico. Meu nome é Marcos Farias, seja bem-vindo a mais um episódio do Não Sei Filosofia. Antes de começar, considere apoiar o canal, o QR Code vai estar na tela, o link na descrição, ou se tornar membro no YouTube. Caso você não possa, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e comente abaixo o que você achou do episódio, pois isso já ajuda bastante o canal. Vocês sabem que eu faço aqui no canal algumas análises sobre a questão da vida evangélica no Brasil. Eu contei bastante a minha experiência aqui na Igreja Universal e tem alguns episódios aí para trás falando sobre isso, e é um tema que eu pesquiso bastante e que eu acho que é extremamente relevante no momento que a gente está, pois eu vejo que cada vez mais o poder dessas igrejas está avançando, às vezes até para tomar conta do Estado. E não, eu não estou falando de um pânico moral qualquer e nem dizendo que ser evangélico é errado. Meu ponto é até que ponto uma religião pode sim alcançar um certo poder e tomar decisões na nossa vida, e eu vou demonstrar aqui o que está acontecendo hoje. Reforçando que eu não tenho nenhum preconceito contra quem é evangélico, cristão, enfim, eu fui durante muitos anos, parte da minha família ainda é. O meu foco aqui é principalmente nos líderes, aqueles que estão sim com sede de poder, que muitas vezes enganam um povo para poder alcançar algo que está bem longe do que Cristo pregou. Primeiro ponto, a influência das igrejas nas decisões oficiais. Quem acompanha aí um pouco da política sabe da influência, por exemplo, do Edir Macedo, do Silas Malafaia, do R.R. Soares, enfim, de diversos pastores que estão sempre ali junto com os políticos. Se você pesquisar na internet, você vai ver, por exemplo, que o Silas Malafaia e o Edir Macedo sempre estão ali na cúpula da política, sempre próximo a quem está no comando. Seja a Dilma, o Lula, o próprio Alckmin quando ele era governador em São Paulo, o Bolsonaro, obviamente. Esses pastores, eles estão sempre ali próximos de quem está no comando. Então, às vezes, eles até mudam de opinião, a forma de apoiar. O Malafaia mesmo é possível achar vídeo dele defendendo o Lula assim de uma forma categórica na internet, e depois ele defende o Bolsonaro de uma forma categórica, critica o Lula, que no final não importa mais é quem tá no poder, né? Enfim, essa questão da influência. Então acho que esse é o primeiro ponto, talvez um dos mais relevantes, né? O segundo ponto que eu gostaria de destacar é a questão da participação efetiva na política, não somente os apoios a quem tá no governo, mas você fazer parte do governo. Isso no legislativo é muito forte. Então, por exemplo, você sabia que a Igreja Universal, ela tem um partido político só dela? É o Partido Republicanos, que foi lá no passado diversos nomes diferentes, eu vou até colocar na tela aí os nomes que esse partido teve antes, mas basicamente é o mesmo partido do sobrinho do Edir Macedo, o Marcelo Crivella, né, que já foi prefeito, já foi senador, enfim. Só que esse partido, se você pesquisar, ele tem quase 3.000 cargos eleitos. E o presidente do partido é um ex-bispo da Igreja Universal, ex no sentido de que não é mais bispo por não praticar, mas ainda ligado ao Edir Macedo, tanto que quando o Crivella concorreu à prefeitura do Rio de Janeiro, ele teve que pedir autorização antes pro Edir Macedo. A prefeitura é de uma das cidades mais importantes do mundo. E o Edir Macedo teve uma influência. E quando esse partido tem pessoas eleitas, isso significa que ele tem uma abrangência nacional. Lembra do Valdemar da Costa Neto, que foi preso no Mensalão e hoje é atual presidente do partido onde está o Bolsonaro? Ele foi um dos caras que, quando eu frequentava a igreja, apareceu lá na igreja e o pastor direcionava os fiéis para votarem nele. Então você vê, o cara que depois foi preso pelo Mensalão, condenado, que hoje inclusive está do lado oposto, né? Então ele, no passado ele apoiava o governo Lula, hoje ele apoia o ex-presidente Bolsonaro. Então perceba a influência da Igreja Universal e veja, se você está dentro da igreja, você confia no pastor, você está ouvindo a palavra, você vê no pastor a imagem de Deus, o contato em relação a Deus você vê no pastor. Infelizmente é uma relação que muitas pessoas acabam tomando ao pé da letra e acreditando em tudo que o pastor fala, e votar num candidato é meio que assim, eu tenho que votar naquele que vai apoiar a igreja, obviamente. E eu não tô falando que a igreja não deve se organizar, eu tô falando do quão perigoso isso é para a sociedade. Você escolheu que o Edir Macedo tome decisões na sua vida? Será que as pessoas do Rio de Janeiro, por exemplo, escolheram ter o Crivella, elas sabiam que o Edir Macedo estava por trás disso? Sendo que o Macedo mesmo nunca se candidatou a nada, porque, né, ele é inteligente, ele age no bastidor. Enfim, então essa questão aí do envolvimento político direto é extremamente relevante. Terceiro, isso é mais recente, mas já vem acontecendo há alguns anos, o envolvimento
envolvimento das polícias, sobretudo as polícias militares dos estados, com a igreja. Fiz até um vídeo recentemente, onde na Igreja Universal teve uma denúncia do Ministério Público que policiais militares estavam sendo obrigados a participarem de cultos na igreja, porque um dos comandantes, no caso, se eu não me engano, do Distrito Federal, mas aconteceu também em São Paulo, um dos comandantes era um bispo da igreja e fazia lá, alguns eventos onde os policiais participavam, e em alguns deles foi descoberto que eles eram obrigados. Enfim, eu falei um pouco mais sobre isso naquele vídeo mais completo, mas isso é um envolvimento no poder que vai além da política, vai também nas Forças Armadas. Se o policial militar é um fiel da igreja e ele vai inclusive fardado e armado a participar do culto, o que o pastor fala para ele vai entender como uma ordem? É uma pergunta. E o que ordem que o pastor tá dando para ele? Ah, não, mas é uma obra de Deus. Tá, mas de novo, conheço diversos casos de pastores que foram condenados por crime, inclusive crime organizado. Vou deixar na tela aí para você ver diversos casos que aconteceram isso. E se o pastor estiver tentando exercer uma influência para um ato ilícito? E eu não tô falando que é o que a Igreja Universal faz, mas estou falando que já aconteceu no passado de pastores cometerem atos ilícitos. E essa influência sobre a polícia acaba sendo uma influência que às vezes nenhum governo vai ter, porque é uma influência espiritual. Uma coisa é uma ordem do comandante, outra coisa é uma visão espiritual, que a pessoa talvez tenha que seguir a risca mais do que até a ordem do comandante dela. Quarto, a bancada evangélica. Tá, mas é errado ter bancada evangélica? Não. Em teoria, qualquer grupo da sociedade pode se organizar para ter uma bancada e defender seus interesses. À medida que a bancada evangélica cresce, e óbvio, isso é reflexo de um país que está crescendo na questão dos evangélicos, muitas pessoas que eram católicos passam a ser evangélicos nos últimos anos, isso aí é uma onda crescente no Brasil, mas essa bancada então ganha um poder a ponto de pautar nacionalmente questões. Então a gente viu recentemente aí na questão da liberdade da mulher sobre o corpo, quando ela sofre um abuso, uma pressão enorme que pautou toda a sociedade em prol de algo que foi criado ali na bancada evangélica. E eles não estão errados em colocar para debate? Não estão errados. O que eu chamo a atenção aqui é o nível de influência. Qualquer outra religião, seja ela qual for, inclusive a católica, que tem uma influência tão grande assim. Se eu falar então dos espíritas, dos candomblecistas, dos ateus, enfim, duvido que eles tenham qualquer tipo de influência que chegue próximo dessa influência que os evangélicos têm ali no Congresso. Quinto ponto, eu traria aqui a questão dos pastores coach. Isso é um outro fenômeno diferente desse do Edir Macedo e do Silas Malafaia, que você vai saber reconhecer. Sabe aquele vídeo motivacional que você vê no Instagram, onde a pessoa tá num fundo preto parecendo um palco com um microfone, e ela fala uma mensagem ali de espiritualidade, mas também ele não fala tanto de Deus, ele fala mais de automotivação, enfim, um pouco de autoajuda, em como você tem que ser o melhor, como você tem que se dedicar à sua casa, à sua família, ao seu emprego, ser um cidadão honesto, enfim, e aquela mescla de autoajuda com espiritualidade. Você vai se lembrar que eu fiz um react aqui algum tempo atrás do Dave Leonardo, que é um desses fenômenos, que é um pastor, mas ao mesmo tempo tem uma aura de coach, e que é interessante, atrai bastante jovens. Tem muitas pessoas jovens que gostam desse estilo de mensagem, que sai um pouco, né, daquele Silas Malafaia, que fala como se estivesse dando um sermão em todo mundo. Ele acaba falando de uma forma mais leve, mais fácil de entender, enfim, uma motivação, e junta isso no fenômeno maior de todos esses, que é o Pablo Marçal, obviamente, que vamos ver aí o que acontece, mas tem uma grande chance de ser um dos nomes da política aí pro futuro, que dirá até presidente do Brasil, infelizmente, segundo a minha opinião, mas um cara que faz ali um papel de coach e ao mesmo tempo misturando Deus e tenta agradar o público, e isso funciona. Eu desafio você aí lá no seu Instagram, quando você vê lá as pessoas que você segue e achar o Pablo Marçal em algum momento, ver quantas pessoas do seu círculo social curtem ele também. É interessante esse exercício, porque pra mim me surpreendeu, porque eu achava ele tão assim, charlatão, né? Com a minha experiência que eu já tive com, infelizmente, sendo enganados aí por diversos pastores e, enfim, aprendendo com a vida, né? Que não é fácil. Para mim ele é claramente um charlatão, mas ele tem ali diversos seguidores e, enfim, pessoas que eu considero extremamente inteligentes seguem ele, e não vou julgá-las, mas para mim não funciona. Para mim eu vejo aquilo ali, eu vejo um Edir Macedo parte 2 repaginado. Agora trazendo para algo mais recente, que a gente viu aí recentemente no estado de São Paulo, mas também já aconteceu em âmbito federal, em
em sexto lugar, eu traria a questão dos impostos. O quanto que esses pastores já ganharam de recompensas, entre aspas, de redução de impostos. A gente sabe que essas igrejas já não pagam diversas tributações, mas o que acontece muito é que o próprio Ministério Público ou, enfim, a Ministério da Fazenda, enfim, investigam essas igrejas como se elas fossem empresas, porque elas são, na prática, grandes empresas. Você sabe, por exemplo, que eu comentei no vídeo sobre o Universal que os pastores lá, eles têm metas para atingir. E quando eles atingem as metas de arrecadação, eles são promovidos. Se eles não atingem, eles são rebaixados, quase como se fosse um marketing, enfim, metas de vendas de marketing, por exemplo. E aí ocorreram diversos processos para investigar se essas igrejas não estariam funcionando como empresa, em alguns casos mais específicos, como lavagem de dinheiro. E por isso elas foram multadas. E no caso do governo Bolsonaro aconteceu, apesar dessa ideia já ter acontecido também durante o governo Lula, para deixar claro que não é uma questão de lado político, diversos pastores fazem o lobby, utilizam a bancada evangélica para poder ser isento de impostos. E foram quase R$1 bilhão em impostos que a gente paga para que esses pastores não paguem. E aí você vai ver, por exemplo, os luxos que o Edir Macedo tem, que o Silas Malafaia tem com seus jatinhos particulares. No caso do Edir Macedo até pior, porque ele reinveste isso na Record e recebe de lucro de volta. Milionário, bilionário, no caso do Edir Macedo. E acaba acontecendo que eles ganham lá uma redução de 100 milhões, 50 milhões, seja lá quanto for, em impostos, que a gente que tá pagando. Então essa influência no Estado é muito grande. A igreja, talvez ela não seja... A gente não tenha um pastor presidente do Brasil, mas a gente tem presidentes do Brasil que servem pastores. Percebe? E em sétimo lugar, por último aqui, eu queria falar da questão cultural geral mesmo, né? Como que isso vem mudando ao longo do tempo. Então, uma das formas de você ter um domínio na sociedade, a política é uma das principais, mas a questão cultural também, você ter uma aceitação maior. E eu entendo que sim, é importante que exista uma aceitação da religião das pessoas e uma inserção na cultura. O que acontece é que eu vejo um movimento de criar um marketing, por exemplo, para cantores evangélicos, para formas de se vestir, para produtos como bíblias, enfim, diversas formas de você poder se conectar, muito presente no Instagram, muito presente no TikTok, enfim, é toda uma mudança cultural que você vai passar a ver com o tempo. E mesmo que você não for de uma certa igreja, ou que você não seja nem cristão, você vai acabar recebendo isso. Isso vai acabar aparecendo para você como uma forma de venda de marketing, vamos dizer assim, do tipo, olha como a gente é legal, olha o que a gente tá fazendo. Diversos vídeos viralizam recentemente de mulheres que exaltam como elas são submissas ao marido, porque isso estaria na Bíblia em algum lugar. E que esteja, não tem problema, pode fazer à vontade. O que eu tô trazendo aqui são sinais de como o Estado tá se tornando oficialmente evangélico, e isso que é o perigoso, porque a gente vive num lugar que o Estado é laico e ele tem que respeitar todas as religiões. A gente viu ali o ex-presidente junto com a sua esposa atacando religiões como Candomblé e Umbanda, porque isso pros evangélicos são coisas do demônio. Não faz o menor sentido. O que é importante? Eles têm total liberdade de ter a religião deles. Eles só não podem atacar as outras, nem atacar os ateus, os católicos, que também teve vários ataques. Existe aí até uma briga que a gente percebe muitas vezes que ela acontece quando a gente está falando, por exemplo, das imagens dos santos, né? A gente sabe que o Brasil é um país de tradição católica, que acredita em Nossa Senhora Aparecida e tudo isso, e os evangélicos não concordam com isso, e esse conflito tem aumentado. Enfim, espíritas e todas as outras religiões, ou a não religião, que também é uma escolha válida e importante e tem que ser respeitada como qualquer outra. Então o meu ponto é, a gente tem que respeitar sim os evangélicos, a gente tem que conviver com eles, a gente deve sim viver numa sociedade em que a pluralidade de religião seja importante, e justamente por isso a gente tem que estar atento que qualquer religião, não importa qual seja, ela não pode tomar o lugar do Estado, ela não pode ditar regras de como a gente tem que seguir. Esse é um passo que países que a gente considera hoje extremamente restritos e fechados tomaram no passado, deixaram uma religião assumir o poder, e hoje a gente fala assim, nossa, olha, a mulher ela tem que se vestir de tal jeito, ela tem que ser submissa ao marido, ela passa por esse sofrimento. A gente está num país que tem uma liberdade religiosa e a gente tem que conservar isso, para não misturar decisões políticas com decisões religiosas, e sim que a gente tenha uma pluralidade de ideias. Gostaria de saber qual que é a sua opinião, comente abaixo o que você acha, você concorda, não concorda comigo, tem alguma coisa a acrescentar? Logo eu vou estar gravando um vídeo aí respondendo alguns comentários que são interessantes, alguns críticos, enfim, faz parte. Não esqueça de compartilhar com seus amigos, compartilhe com as pessoas que você acha que esse tema é importante. Considere apoiar o canal no QR Code na tela, link na descrição, ou se tornar membro. Deixe o seu like. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui e até o próximo episódio.